Bom dia! Quinta-feira! Hoje começamos a fase minguante da Lua, às 6 horas da manhã e 11 minutos no signo de Capricórnio. A fase minguante acontece quando a Lua quadra o Sol. E antes desse aspecto acontecer, a Lua quadrou também Júpiter, que está em Áries, porque afinal de contas, Sol e Júpiter estão juntinhos no céu. Tivemos uma conjunção extremamente importante dos dois benéficos. Então, essa conjunção vai influenciar muito esses 7 dias de minguar da Lua, a próxima semana inteira. Então, se você tem fogo forte no mapa, ou se você tem também algum signo cardinal forte no mapa, você pode sentir bastante ansiedade nessa próxima semana. Você já pode estar sentindo isso desde que essa conjunção iniciou, de domingo, segunda-feira para cá, e isso pode se estender ao longo dessa semana inteira. Então, se você tem aí Áries, Câncer, Capricórnio, Libra forte, a ansiedade pode te pegar com mais força nessa semana. E vale a pena colocar no seu dia a dia práticas de relaxamento mental. Começar o dia fazendo algum tipo de meditação, se conectando com a espiritualidade, tirar algum momento para contemplar a natureza, olhar o céu que seja. Acordei, vou agradecer por mais um dia de saúde e vida aqui na Terra e vou tirar um minutinho, alguns segundos para contemplar o céu, para observar a natureza ao meu redor, para respirar com consciência. Respirar e inspirar com consciência, 3 vezes que seja, mas para te ajudar a ancorar a presença, o aqui e agora. Porque os pensamentos podem ficar realmente muito acelerado, um fluxo de pensamentos descontrolado nessa semana. E uma autocobrança também exagerada, porque a energia capricorniana, ela é o cobrador do zodíaco. Mas no lado sombra, a gente pode se açoitar, ficar realmente ali, se martirizando, sabe? Se cobrando. Por que eu ainda não estou no lugar que eu quero chegar? Por que eu não sou boa o suficiente? Por que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero? Parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou patinando nessa situação, nesse relacionamento. Falamos sobre isso ontem, na mensagem de ontem. Mas hoje eu estou sentindo muito fortemente de trazer um pouco mais disso para vocês, com uma certa profundidade. E, gente, para conseguir extrair a luz desses aspectos, desse minguar da Lua, vai ser muito importante a organização. Capricórnio é o último signo do elemento terra, e terra fala sobre o tempo, otimização do tempo, organização do tempo, estabelecer prioridades, estabelecimento de metas, de objetivos. A energia capricorniana, ela adora uma meta, adora um cronograma, uma programação. Então se programe, se organize, otimize o seu tempo, faça bom uso do tempo. Capricórnio é regido por Saturno, que é o senhor do tempo no zodíaco. Então faça bom uso. Procure também lembrar dos seus sonhos e colocar isso no papel. E estruturar uma programação que te aproxime desse sonho. Então, digamos, eu quero iniciar um projeto no digital, oferecer um serviço ou um produto no digital. Faz uma lista do que você precisa. Bom, eu preciso ter uma mídia social específica, um canal no YouTube ou um Instagram, um TikTok. Eu já tenho tudo isso. Dá check nessa lista no que você já tem. E no que você ainda não tem, se comprometa a construir. Quero construir uma audiência fiel, engajada. Então, eu vou me comprometer a ser constante, a entregar o meu melhor a essas pessoas que estão dedicando ali o seu tempo.
um momento do seu dia para se conectar comigo, mas estabeleça metas. Esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3. Essa lua em Capricórnio, ela vai fazer um aspecto de sextil com Netuno em Peixes. Por isso que eu estou falando sobre sonhos e sobre estabelecer metas que te direcionem a esse sonho. Metas, a energia capricorniana, e sonhos, a energia de Netuno e de Peixes. E lembra que Netuno também fala muito da conexão com o todo, com a espiritualidade, com a natureza, tanto Netuno quanto Peixes, porque são energias análogas. Netuno rege o signo de Peixes, Netuno está na sua casa, no seu domicílio. E o todo quer que você se realize, porque é através da nossa autorrealização que Deus se realiza. Nós somos Deus, gente. Nós somos Deus. E Deus quer se realizar através da gente. Você acha que Deus está querendo sofrer? Está querendo te ver numa situação crítica, delicada? Triste? Óbvio que não. Então Ele vai te trazer as condições necessárias para que você possa dar o próximo passo. E conforme você vai subindo o degrau da escada que te leva ao seu sonho, as habilidades necessárias para que você avance para o próximo passo é te dada. Então, nesse momento, você já tem tudo o que você precisa para dar o primeiro passo. Ou o passo seguinte, se você é a pessoa que já deu o primeiro passo. Para que você suba para o próximo degrau, você já tem todo o necessário. Todo o necessário. Então, faça o movimento. É uma lua minguante, mas é uma lua minguante em Capricórnio, que é um signo cardinal de movimento, de ação, de inícios. Para quem não sabe, fica aí essa informação. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio são energias cardinais e que trazem esse movimento, a ação, o pioneirismo, o primeiro passo. Então, dê algum passo que você sabe no seu coração qual é o próximo degrau que você precisa subir. Então, faça o que tem que ser feito. Lembra de se organizar, lembra de usar essa energia pelo lado luz, de fazer um cronograma para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, de estabelecer metas. Metas diárias, metas semanais, metas mensais, quinzenais, mensais. Mas estabeleça metas. Falei aqui que esse aspecto de sextil entre a Lua em Capricórnio e Netuno em Peixes fala bastante sobre organização, sobre realização de sonhos, sobre natureza, a comunicação com o todo. E sextil é uma ferramenta, é como se a espiritualidade nos desse a ferramenta para que a gente consiga realizar algo. Então, qual é a ferramenta aqui? É a organização, é o estabelecimento de metas, é a otimização do tempo. Essas são as ferramentas que você precisa utilizar para alcançar a realização do seu sonho ou dos seus sonhos. E falando um pouco mais de Netuno nesse aspecto aqui, Netuno rege a espiritualidade. E, gente, você já olhou a natureza? Deus é extremamente organizado. Extremamente organizado. Todos vocês aqui têm uma programação espiritual, uma programação reencarnatória. Você já reparou que são 4 fases da Lua, cada fase 7 dias? As estações do ano, como são perfeitas, como nada atravessa nada. Primeiro você planta a semente para depois aquilo crescer, não é o contrário. Tem um processo, é processual. Deus é organizado. Deus é organizado. Então, quando a gente estabelece uma meta, é por isso que perceba na sua vida, olha para a sua vida.
Olha para a sua vida, com certeza você tem um exemplo na sua história de que quando você estabeleceu uma meta, quando você decidiu fazer alguma coisa, tudo se movimentou para que você conseguisse realizar aquilo. Sabe por quê? Porque você decidiu, você estabeleceu uma meta, você se organizou, você se preparou. E você abriu espaço para que Deus colocasse ali para você, à sua disposição, tudo o que você precisava para chegar até lá. Porque é isso que a espiritualidade quer. Que a gente se organize, que a gente se comprometa, que a gente decida. Então estabeleça metas, não só por você. Quando você estabelece metas, você abre espaço para que a espiritualidade, Deus, os seus orixás, seus guias, como quer que você chame essa força que nos criou e que nos mantém aqui na Terra, que nos sustenta aqui na Terra, possa encontrar cada vez mais vias de trazer o que você precisa. Possa te lapidar da melhor maneira, trazer as pessoas corretas, as oportunidades mais adequadas, as melhores situações, para que você chegue nessa meta que você estabeleceu, para que você realize, cumpra com o seu objetivo. Então, a organização aqui nessa semana vai ser muito importante. E a fase minguante, cada fase da lua também, tem um significado específico. A fase minguante é aquele momento de introspecção, de observação, de análise. Porque a lua anterior, que é a lua cheia, é a fase da colheita, onde a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou. Na fase minguante, que vem depois da cheia, é quando a gente analisa esses frutos. Bom, essa colheita foi boa o suficiente, foi farta, foi escassa. O que é que eu posso fazer para melhorar a próxima colheita? Que aí é na lua nova, daqui a 7, 8 dias, quando a gente vai plantar uma nova sementinha no céu. No chão, desculpa, na terra. Então, essa é a fase de análise, planejamento, observação, introspecção, organização para a próxima semeadura. E como é um minguar da lua em Capricórnio, a Ave Maria ressoa demais, demais com a energia da própria lua minguante, que é de planejamento, que é de organização, de observação. Então tira aí o dia de hoje, ou amanhã, ou no sábado, não sei, mas ao longo desses próximos dias, 7 dias, tira um momento para sentar consigo e se organizar, e se comprometer, estabelecer metas, definir objetivos, diários, semanais, quinzenais, mensais. Mas se organize, lembre que o todo, que Deus, que a espiritualidade é extremamente organizada. E ama quando a gente se organiza também. Ama quando a gente se disciplina. Lembra lá da música de Renato, de Legião? Disciplina é liberdade. E é realmente liberdade. O todo, quando a gente se organiza, ele se sente livre, mais ainda, para trazer o que a gente precisa. Já está super longo aqui esse áudio, mas eu vou abrir um parêntese para contar uma história minha. Na época em que eu estava prestando vestibular, foi surreal o quanto que as sincronicidades me alcançaram. Naquele ano em que eu prestei, foi o último ano de vestibular tradicional, depois virou Enem. Mas foi o último ano em que teve as duas fases da Universidade Federal da Bahia. E na segunda fase tinha uma lista de livros específicas. Eram questões abertas na segunda fase. E para quem ia cursar humanas, tinha uma série de livros e filmes que você precisava estudar, enfim, né, se aprofundar, que cairiam como questões na prova discursiva. É assim que fala? Acho que sim, não lembro agora. Confesso, perdão se eu estiver usando a palavra errada. Mas na segunda fase, que seria de questões abertas. Esse é o ponto. E eles mudaram, colocaram um livro novo naquele ano específico. E um livro que, assim, não era conhecido nem pelos professores de literatura dos cursinhos de Salvador,
Nenhum, assim, porque eu fiz 2 pré-vestibulares em 2 lugares diferentes. Os professores que eu tinha ali naqueles 2 pré-vestibulares, nenhum conhecia aquele livro. Eu acho que eu tenho até o livro aqui perto. Espera ainda que eu vou olhar. Nação Crioula, o nome do livro. Então, todo mundo teve que comprar, inclusive os professores, tá? As livrarias todas encomendando o livro, porque não tinha nem nas livrarias. Na época não era tão comum assim, existiam já, obviamente, os sites e tal, mas não era tão popular quanto hoje em dia. Se comprava livros muito mais em livrarias mesmo. Então, as livrarias fazendo pedidos a rodo para distribuir para os estudantes que iam prestar vestibular, para que os professores também tivessem acesso, enfim. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou comprar esse livro? E ficou caríssimo, obviamente, né? Aquela questão, né, gente? Da demanda. Quanto mais demanda, mais caro fica aquele produto. E eu era assalariada naquele momento, eu era jovem aprendiz. E eu já estava assim, né, no meu limite financeiramente falando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou conseguir esse livro? Por Deus, gente, por Deus. Um dia, arrumando o quarto, eu morava de favor nessa época, na casa de parentes. E eu ocupava um quarto que tinha uma outra cama, tinha outras coisas de pessoas, assim, né, de outros parentes e tal. E um dia eu resolvi arrumar o quarto. Aí, arrumando o quarto, eu achei esse livro caído. Achei o livro que ninguém tinha. Nenhum professor, as livrarias tiveram que encomendar esse livro. O livro estava no quarto e que eu estava dormindo. Quando eu olhei, tinha um carimbo de uma biblioteca, de uma escola pública, ali do bairro em que eu morava. Você tem noção? Aí depois minha tia falou, isso daí era da época que eu estudava. Trouxe esse livro para casa e tal, e até me esqueci dele, ele ficou perdido. Ali eu soube que eu ia passar no vestibular. Eu tive certeza. Eu já sabia que eu ia passar porque eu estava muito dedicada. E quando eu me dedico a alguma coisa, eu não sossego até eu conseguir. E eu dou o meu melhor. Mas ali era mais uma confirmação, era uma certeza. Tá vendo? Eu tô contando essa história aqui para vocês porque na hora eu me arrepiei. Quando eu vi o livro, eu me arrepiei. Fiz, meu Deus, tá todo mundo comprando o livro, pedindo o livro. O livro está chegando do exterior para cá, uma demanda, uma procura. Os professores não têm. E eu estava com o livro dentro do quarto em que eu dormia. Tem noção, gente, da raridade que é isso? Do quanto Deus, ele se manifesta para a gente quando a gente define um objetivo? O quanto que ele encontra formas de realizar milagres na nossa vida para que a gente chegue no lugar onde a gente definiu que chegaria? Defina um objetivo, estabeleça metas e veja milagres acontecerem na sua vida. Bom, no final da tarde, a lua entra no signo de Aquário a partir das 17 horas e 42 minutos. E eu vou pedir aqui para que vocês tenham cuidado apenas com a imaturidade, com o sincericídio também, até pelo fato dessa conjunção entre Sol e Júpiter em Áries. A gente pode acabar ali sendo imaturas e imaturos na nossa comunicação, na expressão das emoções também, e querendo jogar verdades aí na cara das pessoas. Então, muito cuidado com isso. São os alertas para o dia de hoje. E atenção com a energia de dono da verdade, de sabichão, porque essa lua em Capricórnio traz essa tendência. Júpiter no lado sombra também traz essa tendência. Em conjunção com o Sol, pode ancorar mais fortemente esse lado sombrio, de ser o sabichão e ser o dono da verdade. Esses são os pontos de alerta para o dia de hoje, juntamente com a ansiedade que eu falei no início do áudio. Mas para finalizar a mensagem de hoje, se organize o seu tempo, faça uma programação, estabeleça metas, para que Deus encontre cada vez mais formas de manifestar milagres na sua trajetória.
Desejo um lindo minguar da lua para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.